Tudo muito bem, gente. Então agora a gente vai começar a turma do Corujão, né? Firmes e fortes, aqueles que continuam, né, até as 10 da noite. Mas vamos lá. Muito bem. Então vamos dar uma lembradinha, só para a gente se situar, onde é que a gente está, não é? A gente está estudando o livro Espírito de Verdade. A gente está no item 8, que chama A Rigor. É um texto de André Luiz, não é? É onde André Luiz passa por algumas definições, mas fundamentalmente, no último parágrafo, né, o que André Luiz explica é que a nossa doutrina, ela não veio para mudar nada. Na verdade, ela veio para esclarecer algumas coisas, não é? Para ajustar alguns conceitos que, né, desde que o tempo, como o tempo foi passando, não é? Então é fundamental que a gente entenda, como André Luiz nos diz no texto, não é? Que o espiritismo, não é? Ele fornece as explicações e as bases para que todos nós, os homens, a gente possa fazer a nossa reforma interior, não é? Então, é fundamental que a gente, não é, tenha entendimento da doutrina, dos conceitos da doutrina, não é? E que a gente entenda também que o Espiritismo é uma doutrina aberta, não é, ao desenvolvimento, tanto intelectual quanto moral que acontece. Então, conforme as coisas vão acontecendo, conforme as coisas vão sendo esclarecidas, não é, a própria doutrina aceita, não é, essas inclusões, esses ajustes e esse novo conhecimento. Não é? Esse texto do André Luiz, ele se refere ao capítulo 1 do Evangelho, não é, que se chama Não Vim Destruir a Lei, que o Antônio aqui colocou para nós. A gente combinou na semana passada, a sugestão do Antônio, que a gente vai estudar esse capítulo inteiro. Então eu queria fazer a dinâmica que a gente já está acostumado, não é, em todos os nossos estudos. Eu queria queria que alguém me ajudasse para que a gente fizesse a leitura inteira do capítulo, não é? A gente lê do começo ao fim, assim a gente tem um panorama e uma visão geral. E depois dessa leitura, a gente volta, não é, para ir estudando tópico a tópico, não é? A gente já viu um pedacinho, não é, que foram os itens 5, 6 e 7, se eu não me engano, que são os que são apontados. O item 7 é o que é apontado no texto do livro Espírito de Verdade, não é? Mas a gente vai votar e vai, não é, passar pelo capítulo inteiro. Então eu queria saber se tem alguém que está morrendo de vontade de fazer leitura. Não é um capítulo longo, mas eu acho importante que a gente leia, tenha uma visão geral, para depois que a gente voltar no detalhe. Alguém morrendo de vontade de ler para mim, para me ajudar? Eu posso ler, Alexandre. Ai, Nilza, obrigado. Vamos lá, Eu vamos lá. faltei a última aula, então vai começar tudo de novo, que vocês já tinham lido, é isso? Na verdade, a gente só foi nos itens específicos na última Certo. semana. Então, agora o Antônio sugeriu, É, e claro, é muito bem-vindo, que a gente estude o capítulo inteiro, não é? é, tá Então, certo. então tá tudo certo, Nilza. A gente vai começar do Beleza, começo e você vai acompanhar tranquilamente. beleza. Não vim destruir a lei. As três revelações, Moisés, o Cristo, o Espiritismo. Aliança da ciência e da religião. Instruções dos Espíritos. A nova era. Não penseis que eu venha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Porque, em verdade, vos digo
que o céu e a terra não passarão, sem que tudo o que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único J, é isso? Iota? É J, né? J. Enquanto reste um único J e um único ponto. Mateus 5, 17 e 18. Moisés. Há duas partes distintas na lei mosaica. A lei de Deus, promulgada no Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar, estabelecida por Moisés. Uma é invariável, a outra apropriada aos costumes e ao caráter do povo. Se modifica com o tempo. A lei de Deus está formulada nos 10 mandamentos seguintes. Eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa da servidão. Não tereis diante de mim outros deuses estrangeiros. Não fareis imagem esculpida, nem figura alguma do que está acima no céu, nem embaixo na terra. Não os adorareis e nem lhes prestareis culto soberano. Não pronunciareis em vão o nome do Senhor, vosso Deus. 3. Lembrai-vos de santificar o dia do sábado. 4. Honrai o vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. 5. Não matareis. 6. Não cometereis adultério. 7. Não roubareis. 8. Não prestarei falso testemunho contra o vosso próximo. 9. Não desejareis a mulher do vosso próximo. E o 10. Não cobiçareis a casa do vosso próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem qualquer das coisas que lhe pertençam. Essa lei é de todos os tempos e de todos os países, e tem por isso mesmo caráter divino. Todas as outras são leis de que Moisés estabeleceu. Peraí, eu acho que eu pulei. Não, tá Essa certo. lei tem por isso mesmo caráter divino. Todas as Isso. outras são leis que Moisés estabeleceu, obrigado a manter pelo temor um povo naturalmente turbulento e indisciplinado, no qual tinha ele de combater arraigados abusos e preconceitos adquiridos durante a escravidão do Egito. Para imprimir autoridade às suas leis, houve de lhes atribuir origem divina, assim como fizeram todos os legisladores dos povos primitivos. A autoridade do homem precisava apoiar-se na autoridade de Deus, mas só a ideia de um Deus terrível podia impressionar homens ignorantes, nos quais o senso moral e o sentimento de uma justiça reta estavam ainda pouco desenvolvidos. É evidente que aquele que incluíra entre os seus mandamentos não matareis, não fareis mal ao próximo, não poderia contradizer-se fazendo da exterminação um dever. As leis mosaicas, propriamente ditas, tinham, pois, um caráter essencialmente transitório. O Cristo. Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus. Veio cumpri-la, ou seja, desenvolvê-la
dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. É por isso que se encontra nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, que constitui a base da sua doutrina. Quanto às leis de Moisés propriamente ditas, ele, ao contrário, as modificou profundamente, quer na substância, quer na forma, combatendo constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações. Não podia fazê-las passar por uma reforma mais radical do que as reduzindo a esta única prescrição: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E acrescentando, aí estão toda a lei e os profetas. Por estas palavras, o céu e a terra não passarão sem que tudo esteja cumprido até o último jota. Jesus quis dizer que era necessário que a lei de Deus fosse cumprida, isto é, praticada na terra inteira, em toda a sua pureza, com todos os seus desdobramentos e consequências. Realmente, de que serviria haver estabelecido aquela lei se ela devesse constituir privilégio de alguns homens, ou mesmo de um só povo? Sendo todos os homens filhos de Deus, todos, sem distinção, são objeto da mesma solicitude. Mas o papel de Jesus não foi o de um simples legislador moralista, sem a outra autoridade que a sua palavra. Ele veio dar cumprimento às profecias que haviam anunciado o seu advento. Sua autoridade decorria da natureza excepcional do seu espírito e da sua missão divina. Veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não é a que transcorre na terra, e sim no reino dos céus. Veio ensinar-lhes o caminho que conduz a esse reino, os meios deles se reconciliarem com Deus e de pressentirem esses meios na marcha das coisas por vir, para a realização dos destinos humanos. Entretanto, não disse tudo, limitando-se a respeito de muitos pontos, a lançar o germe de verdades que, segundo ele próprio declarou, ainda não podiam ser compreendidas. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos explícitos. Para apanhar o sentido oculto de certas palavras suas, era necessário que novas ideias e novos conhecimentos lhe trouxessem a chave. E essas ideias não podiam surgir antes que o espírito humano houvesse alcançado um certo grau de maturidade. A ciência tinha de contribuir poderosamente para a eclosão e o desenvolvimento de tais ideias. Era preciso, pois, dar tempo à ciência para progredir. O Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Ele nolo mostra não mais como coisa sobrenatural, mas ao contrário, como uma das forças vivas e sem cessar atuantes da natureza.
como a fonte de uma multidão de fenômenos até hoje incompreendidos e, por isso mesmo, relegados para o domínio do fantástico e do maravilhoso. É a essas relações que o Cristo faz alusão em muitas circunstâncias. E é por isso que muitas coisas que ele disse permaneceram ininteligíveis ou foram falsamente interpretadas. O Espiritismo é a chave com o auxílio da qual tudo se explica com facilidade. A lei do Antigo Testamento está personificada em Moisés. A do Novo Testamento está personificada no Cristo. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, mas não tem a personificá-la nenhuma individualidade, porque é fruto do ensino dado, não por um homem, mas pelos Espíritos que são as vozes do céu, em todos os pontos da terra e por uma multidão inumerável de intermediários. É, de certa maneira, um ser coletivo, formado pelo conjunto dos seres do mundo espiritual, cada um dos quais traz aos homens o tributo de suas luzes, para lhes tornar conhecido esse mundo e a sorte que o espera. É, muito bom. Assim como Cristo disse, não vim destruir a lei, mas cumpri-la. O Espiritismo diz igualmente, não veio destruir a lei cristã, mas dar-lhe cumprimento. Nada ensina em contrário ao que ensinou o Cristo, mas desenvolve, completa e explica, em termos claros para todo o mundo, o que foi dito apenas sob forma alegórica. Vem cumprir nos tempos preditos o que o Cristo anunciou a preparar a realização das coisas futuras. Portanto, o Espiritismo é obra do Cristo, que ele mesmo preside, assim como preside, conforme igualmente o anunciou, a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus na terra. Aliança da ciência e da religião. A ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as do mundo moral. Ambas, porém, tendo o mesmo princípio que é Deus, não pode contradizer-se. Se fossem a negação uma da outra, uma necessariamente estaria em erro e a outra com a verdade, porque Deus não pode querer destruir a sua própria obra. A incompatibilidade que se julgou existir entre essas duas ordens de ideias provém apenas de uma observação defeituosa e de um excesso de exclusivismo de um lado e de outro. Daí um conflito que deu origem à incredulidade e à intolerância. São chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo hão de receber o seu cumprimento, em que o véu lançado intencionalmente sobre algumas partes desse ensino tem de ser levantado, em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, tem de levar em conta o elemento espiritual, em que a religião
deixando de ignorar as leis orgânicas e imutáveis da matéria, essas duas forças, ciência e religião, apoiando-se uma na outra, marcharão combinadas e se prestarão mútuo concurso. Então, não mais desmentida pela ciência, a religião adquirirá inabalável poder, porque estará de acordo com a razão, e já não se lhe poderá opor à irresistível lógica dos fatos. A ciência e a religião não puderam entender-se até hoje, porque cada uma, encarando as coisas do seu ponto de vista exclusivo, repeliam-se mutuamente. Era preciso alguma coisa para preencher o vazio que as separava, um traço de união que as aproximasse. Esse traço de união está no conhecimento das leis que regem o mundo espiritual e suas relações com o mundo corpóreo. Leis tão imutáveis quanto as que regem o movimento dos astros e então a existência e a existência dos seres. Uma vez constatadas pela experiência, essas relações fez-se uma nova luz. A fé dirigiu-se à razão. A razão nada encontrou de ilógico na fé. E o materialismo foi vencido. Mas nisso, como em todas as coisas, há pessoas que ficam atrás até serem arrastadas pelo movimento geral que as esmaga. Se tentam resistir em vez de o acompanharem. É toda uma revolução moral que neste momento se opera e trabalha os espíritos. Após uma elaboração que durou mais de 18 séculos, chega ela à sua plena realização e vai marcar uma nova era para a humanidade. As consequências dessa revolução são fáceis de prever. Deve produzir inevitáveis modificações. Acho que acabou aqui, Antônio. Modificações acabou? Modificações nas relações sociais, às quais ninguém terá força para se opor, porque estão nos desígnios de Deus e resultam da lei do progresso, que é uma lei de Deus. Instruções dos Espíritos, a nova era. Deus é único e Moisés é o Espírito que ele enviou em missão para torná-lo conhecido não só dos hebreus, como também dos povos pagãos. A existência... Não. O povo hebreu foi o instrumento de que Deus se serviu para se revelar por Moisés e pelos profetas. E as vicissitudes por que passou esse povo destinavam-se a impressionar os olhos dos homens e a fazer cair o véu que lhes ocultava a divindade. Os mandamentos de Deus, dados por intermédio de Moisés, contêm o germe da mais ampla moral cristã. Os comentários da Bíblia, porém, restringiam-lhe o sentido, porque praticada em toda a sua pureza, não a teriam então compreendido. Mas nem por isso os 10 mandamentos de Deus mas nem por isso
Os 10 mandamentos de Deus deixavam de ser uma espécie de frontispício brilhante, qual farol destinado a iluminar a estrada que a humanidade devia percorrer. A moral ensinada por Moisés era apropriada ao estado de adiantamento em que se encontravam os povos que ela se propunha a regenerar. E esses povos, semi-selvagens, quanto ao aperfeiçoamento da alma, não teriam compreendido que se pudesse adorar a Deus de outro modo, que não por meio de holocaustos, nem que se devesse perdoar a um inimigo. A inteligência deles, notável do ponto de vista da matéria, e mesmo das artes e das ciências, era muito atrasada em moralidade e não se teria convertido sob o império de uma religião inteiramente espiritual. Era-lhes necessária uma representação semimaterial, tal como então a oferecia a religião hebraica. Os sacrifícios, pois, lhes falavam aos sentidos, enquanto a ideia de Deus lhes falava ao espírito. O Cristo foi o iniciador da moral mais pura, da mais sublime, a moral evangélico-cristã, que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, que há de fazer brotar de todos os corações humanos a caridade e o amor do próximo, e estabelecer entre os homens uma solidariedade comum, de uma moral, enfim, que há de transformar a Terra, tornando-a a morada de espíritos superiores aos que hoje a habitam. É a lei do progresso, a qual a natureza está submetida, que se cumpre. E o Espiritismo é a alavanca de que Deus se utiliza para fazer com que a humanidade avance. Eu já não li esse pedacinho, não? São chegados os tempos em que as ideias morais... É isso mesmo, Antônio? É isso mesmo, Nilza, tá É? certinho. Ah, Isso, não, tá é que eu achei certinho. que estava repetindo. Não, Oi, não, tá, Faustinho. tá certinho. Faustinho, tá enjoado de ouvir eu? São chegados os tempos em que as ideias morais hão de desenvolver-se para que se realizem os progressos que estão nos desígnios de Deus. Tem elas de seguir a mesma rota que percorreram as ideias de liberdade, suas precursoras. Porém, não se deve acreditar que esse desenvolvimento se faça sem lutas. Não, aquelas ideias precisam, para atingir a maturidade, de, de abalos e discussões, a fim de que atraiam a atenção das massas. Está vendo? Uma vez isso conseguido, a beleza e a santidade da moral tocarão os espíritos, e eles se dedicarão a uma ciência que lhes dá a chave da vida futura, e lhes abre as portas da felicidade eterna. Moisés abriu o caminho, Jesus continuou a obra. O Espiritismo a concluirá. Um espírito israelita Mulhouse, que fala? Mulhouse, 1861. Um dia, Deus, em sua inesgotável caridade, permitiu que o homem visse a verdade transpor as trevas. Esse dia foi o do advento do Cristo. Depois da luz viva, as trevas voltaram. Após alternativas de verdade e obscuridade, o mundo novamente se perdia.
Então, semelhantes aos profetas do Antigo Testamento, os espíritos se puseram a falar e a vos advertir. O mundo está abalado em seus alicerces. O trovão ribombará. Sede firmes. O espiritismo é de ordem divina, pois se assenta sobre as próprias leis da natureza. E crede, tudo o que é de ordem divina tem um objetivo grande e útil. O vosso mundo se perdia. A ciência desenvolvida à custa do que é de ordem moral, a ciência desenvolvida à custa do que é de ordem moral, mas conduzindo-vos ao bem-estar material, revertia-se em proveito do espírito das trevas. Como sabeis, cristãos, o coração e o amor devem marchar unidos à ciência. O reino do Cristo, passados 18 séculos, e apesar do sangue de tantos mártires, ainda não veio. Cristãos, voltai para o Mestre, que vos quer salvar. Tudo é fácil àquele que crê e ama. O amor enche de inefável alegria. Sim, meus filhos, o mundo está abalado. Os espíritos bons já vos disseram bastante. Curvai-vos ao sopro percussor que anuncia a tempestade, a fim de não serdes derrubados. Isto é, preparai-vos e não vos assemelheis às virgens loucas que foram apanhadas desprevenidas à chegada do esposo. A revolução que se prepara é antes moral do que material. Os grandes espíritos, mensageiros divinos, sopram a fé, a fim de que todos vós, obreiros esclarecidos e ardorosos, façais ouvir a vossa humilde voz, pois sois o grão de areia. Mas sem grãos de areia não haveria montanhas. Assim, pois, que estas palavras, somos pequenos, não tenham sentido para vós. A cada um a sua missão, a cada um o seu trabalho. A formiga não constrói o seu formigueiro e animálculos não elevam continentes. Começou a nova cruzada. Apóstolos da paz universal e não de uma guerra. Modernos São Bernardos. Olhai e marchai para a frente. A lei dos mundos é a lei do progresso. Fénelon, Pontois, 1861. Santo Agostinho é um dos maiores vulgarizadores do espiritismo. Manifesta-se quase por toda parte. E encontramos a razão disso na vida desse grande filósofo cristão. Ele pertence à vigorosa falange dos pais da Igreja, aos quais a cristandade deve os seus mais sólidos alicerces. Como vários outros, foi arrancado ao paganismo, ou melhor, à impiedade mais profunda pelo fulgor da verdade. Quando entregue aos maiores excessos, sentiu na sua alma aquela estranha vibração que o fez voltar a si e compreender que a felicidade não estava alhures nem nos prazeres enervantes e fugidos. Mas, quando afinal no seu caminho de Damasco, ele também ouviu a santa voz que lhe clamava: Saulo, Saulo, por que me persegues? Exclamou: meu Deus, perdoai-me, eu creio, sou cristão. E desde então se tornou um dos mais firmes sustentáculos do Evangelho.
Podemos ler nas notáveis confissões que esse eminente espírito nos deixou. As palavras, ao mesmo tempo, características e proféticas que pronunciou após ter perdido Santa Mônica. Estou convencido de que minha mãe virá visitar-me e me dar conselhos, revelando-me o que nos espera na vida futura. Que ensinamento nessas palavras! Que brilhante previsão da futura doutrina! É por isso que hoje, vendo chegada a hora da divulgação da verdade, que ele outrora já havia pressentido, se constituiu seu ardoroso propagador e, por assim dizer, se multiplica para responder a todos que o chamam. Erasto, discípulo de Paulo, Paris, 1863. Nota: será que Santo Agostinho vem demolir o que edificou? Certamente que não. Mas, como tantos outros, ele vê com os olhos do espírito o que não via como homem. Sua alma desprendida entrevê novas claridades. Compreende o que antes não compreendia. Novas ideias lhe revelaram o verdadeiro sentido de certas palavras. Na terra, julgava as coisas de acordo com os conhecimentos que possuía, mas quando uma nova luz brilhou para ele, pôde apreciá-las mais judiciosamente. Por isso, teve de abandonar a crença que alimentara nos espíritos íncubos e súcubos. E o anátema que havia lançado contra a teoria dos antípodas, o anátema que havia lançado contra a teoria dos antípodas. Agora que o cristianismo lhe aparece em toda a sua pureza, pôde ele, sobre alguns pontos, pensar de modo diverso do que pensava quando vivo, sem deixar de ser um apóstolo cristão. Pôde, sem renegar sua fé, fazer-se o propagador do Espiritismo, porque nele vê o cumprimento do que fora predito, proclamando-o hoje nada mais faz do que conduzir-nos a uma interpretação mais acertada e lógica dos textos. Dá-se o mesmo com outros espíritos que se encontram em posição semelhante. Muito bem, obrigado, Nilza. Leu bastante, né? Muito bem, Mas gente. É muito bom, não é? É, é, é muito bacana esse capítulo um, porque ele faz com que a gente se situe na história, né? E a gente comece a pensar sobre a evolução das instruções que os espíritos, né, encarnados na Terra recebem. Para aqueles que não sabem, não é o Velho Testamento, né, os mandamentos de Moisés, né, estão datados por volta de 1280 antes de Cristo, não é? Então, se a gente imaginar como eram as civilizações, não é 1280 anos antes da chegada do Cristo, não é? Ah, gente, eu vou prender o meu cachorro. Um minuto, por favor.
Me perdoem, ele estava quietinho até agora. Foi só eu começar a comentar que Ele ouviu sua voz. ele começou a latir aqui e ele late alto. Muito bem. A gente estava conversando, né? Tá falando sobre Moisés, né? Do Velho Testamento. A gente imaginar como era a civilização e o desenvolvimento, o nível de desenvolvimento, tanto moral quanto intelectual, não é? Dos espíritos, né? Que estavam encarnados no planeta. Não é? Então a gente vê, não é? Como aponta no capítulo, que o Velho Testamento, os mandamentos de Moisés, eles estão adaptados, não é? Para aquele grau de desenvolvimento, não é? Então são duros, diretos, né? Ao ponto, não é? Para que eles pudessem ser compreendidos. Não é muito interessante como a espiritualidade, quando a gente lê esse capítulo, não é? Ela, a gente vê claramente que as coisas vêm chegando de acordo com no tempo correto, no tempo certo, aonde aqueles que estão encarnados têm a capacidade de compreensão, não é? Então a gente está falando de 1280 anos antes de Cristo. Então, a humanidade teve que esperar 1280 anos para o Novo Testamento, não é? Que é Jesus, não é? E é onde Jesus vem, ele, né, tem uma lei de Jesus, né? Amai a Deus, não é? Primeiro, e depois amai aos outros como você ama a si mesmo, não é? E Jesus vem, não é? E quando Jesus vem, o que ele faz, não é? Ele, na verdade, ele ajusta, não é? Tudo aquilo, né, do Velho Testamento de acordo, não é? Com o atual desenvolvimento que a humanidade tem, né? 1280 anos depois, não é? Então, e mesmo assim, Jesus, né, como está no texto, e a gente sabe, fala por alegorias, não é? Usa figuras de linguagem que muitas vezes não são compreendidas. E não são compreendidas por quê? Porque não era, não é? É, naquele nível de desenvolvimento intelectual e moral compreensíveis àqueles, não é, que estavam aqui no planeta, né, encarnados. Né? Na verdade, são os mesmos, né? A gente vem nesse processo de evolução, não é? A gente vem aprendendo, as encarnações vão acontecendo. Né? 1280 anos, dá aí para ter umas 3, 4 encarnações, né? Se a gente, ou um pouquinho mais, não sei, né? Dependendo, não é? Mas a gente vê que a espiritualidade, né, permite, né, e vem Jesus, né, 1280 anos depois, imaginando que Jesus, né, é o criador, né, a gente acredita que ele é o criador do planeta, Jesus esperou um monte, né, e Jesus sabia a hora certa de vir, não é? A gente não pode negar, né, então vem Jesus e vem com o Novo Testamento, e Jesus vem ensinar o quê? Vem ensinar aquele amor, né, que a gente tenta entender até hoje e ainda não conseguiu, não é? E vem, né, dizer, olha, gente, tá na hora da gente amar aos outros, né, como a gente ama a nós mesmos, não é? E Jesus vem nos ensinar a bondade, vem nos ensinar a tolerância, vem nos ensinar o perdão, não é? E vem nos dar o exemplo. Por 3 anos, não é? A gente sabe que ele, não é, fez o seu trabalho, não é? Até que a própria humanidade, não é, fez o favor de, de terminar com o apostolado de Jesus. Mas muito bem. E aí, a gente está falando, né, eles a gente chama aqui, né, o livro chama de a terceira revelação, Espiritismo, e precisou de 1857 anos, a gente sabe, né, em 1857 foi publicado pelo Allan Kardec o Livro dos Espíritos, né, que marca, né, que é uma data, não é, que marca,
né, que a gente pode dizer que é o início do espiritismo. Não é, porque Kardec já vinha trabalhando há muito tempo, já tinha a revista espírita, né, os assuntos já eram, mas a gente pode usar, não é, essa data como uma referência. Então foi assim, 1850 anos depois. Então, Velho Testamento, 1280 anos depois, Jesus, com o Novo Testamento. 1850 anos depois, vem o Espiritismo. O que o Espiritismo faz? Esclarece tudo aquilo que Jesus falou de forma alegórica, não é? E vem colocar bases, não é? Científicas em uma série de questões que foram explicadas anteriormente por Jesus e também por Moisés. Então, se a gente olhar ao pé da letra os 10 mandamentos, não é? Ah, eles são, na verdade, a mesma coisa, né? As leis, né, lá de trás de Moisés, só que colocadas de uma forma compreensível para a época, não é? Mas a gente fala de não praticar violência, quando ele fala de não matareis, não é? A gente fala de não ser egoísta, né? De não querer as coisas do próximo, não é? Então, ah, os fundamentos, não é, são os mesmos. O que muda é a forma com que eles são explicados e o nível de detalhe com que as coisas são explicadas. É fundamental que a gente entenda. E a espiritualidade, né, olha o tempo que isso levou, não é? Olha o tempo que isso levou, não é? É muito interessante, né, que a gente imaginar, não é? Esses períodos, né? Períodos de 1.200 anos, 1.500 anos, não é? E muitas coisas ainda hoje do Espiritismo não são compreendidas, não é? Aqui também, nesse capítulo, a gente vê, né, que, infelizmente ainda, as questões científicas e religiosas, elas andam em descompasso, não é? Ele diz aqui, né, que elas, na verdade, são tão separadas, tão fechadas nelas mesmas. Elas ainda não se uniram. A gente vê hoje o início disso tudo, né? E a gente está em 2025, não é? Quase 200 anos já, quase depois né, da publicação do Livro dos Espíritos, e agora a gente vê alguns passos nesse caminho, não é? Então, fica claro que questão do desenvolvimento, não é, intelectual e moral, não é, ainda existe esse descompasso, não é? Eu acho que meu entendimento é que a gente evoluiu muito de um ponto de vista intelectual, né, de um ponto de vista científico material, não é? Mas que ainda, não é? A gente ainda não está no mesmo ritmo do desenvolvimento moral, não é? Então, eu particularmente tenho, para dar um exemplo para vocês, eu tenho uma dificuldade imensa de entender um dos livros do Kardec que se chama Mecanismos da Mediunidade. Não é? É um livro que eu não consigo entender. Eu não consigo entender, eu tenho dificuldade de entender, eu não tenho, eu acho que eu não estou pronto intelectualmente para entender como não estavam aqueles, não é? Quando Jesus esteve conosco. Por isso que Jesus teve que falar de forma alegórica muitas vezes, não é? Porque eles não estavam prontos para entender. Então, ainda eu acho que a gente não está pronto para entender todos os conceitos e tudo aquilo que o Espiritismo nos traz, não é? E muito disso porque o nosso desenvolvimento, tanto intelectual, mas muito mais moral, ainda não está pronto para esse entendimento, não é? Hoje o Eduardo estava dizendo, né, que nós somos no Brasil 8 milhões de espíritas, né? Se não me engano, o Brasil é o país que tem o maior número de espíritas no mundo. Eu não tenho muita certeza disso, mas eu tenho essa desconfiança. Gente,
8 milhões em 220, 230 milhões de habitantes é nada, não é? Então, a terceira revelação está aí, explica uma série de coisas, não é? Alguns são capazes de entender quase tudo, alguns são capazes de entender uma parte. Contudo, quantos são aqueles que efetivamente leem, estudam e que conhecem o Espiritismo? Não é? Ainda são muito poucos, não é? Então, a revelação foi dada aos homens, não é? Kardec fez um trabalho maravilhoso de decodificação desses princípios, esclareceu uma série de coisas, né, em todos os seus livros. A gente tem esses médiuns que passaram pelo planeta, que deixaram livros, não é, que vão explicando, todos os livros explicam, né, alguma coisinha, né? A gente lê um pouco do Chico, da Ivone, a gente lê Emmanuel e tantos outros autores, né? E sempre a gente vai aprendendo um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais. Mas ainda é pouco, né? É pouca gente, não é? A gente tem um universo ainda muito pequeno daqueles que estão efetivamente tentando entender, não é? E oi, Antônio, fica à vontade. Aproveitar a sua fala, a informação que a gente tem obtido, assim, a pessoa conviveu com o Chico, né? E, por exemplo, o livro Voltei traz uma informação para a gente muito importante. Ele diz o seguinte: nós estamos desenvolvendo o instinto, razão, né? E depois nós vamos desenvolver a humanidade, esses sentimentos de fraternidade, vamos dizer assim, são estágios evolutivos. Estou tentando traduzir aquilo que o Geraldinho trouxe do Chico Xavier para nós. Mas 2/3 da humanidade ainda está na fase do instinto, ainda não entraram na fase da razão. Outra informação que ele deu é o seguinte: realmente o Brasil é o país que mais tem pessoas que estão estudando a doutrina, estão aceitando a doutrina espírita. Isso é um fato. Mas qual é a tarefa, qual é a ideia que está por trás disso? Depois, nós vamos reencarnar em vários pontos do planeta com a tarefa de divulgar essa informação. Esse estudo que nós estamos fazendo aqui, que parece uma coisa assim, né, muito, vamos dizer assim, até pessoal, né? Mas nós estamos sendo preparados para trabalhar na divulgação. Jesus não começou com 12, depois 500, né? Os 500 da Galileia, você já deve ter lido isso no Evangelho. Nós estamos sendo preparados para reencarnar em vários pontos do planeta com essa finalidade. Então, você vê que de Moisés até aqui, quanto tempo já se passaram? Para que a doutrina espírita, na sua grandeza, seja divulgada para esses 2/3 da humanidade, que ainda estão na fase espiritiva, que é fácil a gente entender porque tem tanta guerra aqui, narcotráfico, corrupção. Então, Sou eu que estou sem internet ou é o Antônio? Eu não É o estou Antônio. ouvindo. É, o que o Antônio está dizendo é muito importante, né? Essa questão fundamental, não é, de que as coisas estão evoluindo, né? A gente está caminhando. Oi, Antônio, voltei pode agora. voltar. Pode voltar. Não, desculpa, caiu a internet aqui. De vez em quando Uhum. acontece isso aqui. Então, assim, é só uma notícia para todos nós, né? Não vamos ficar aqui no Brasil, não, gente. Tá? É muito. Nós estamos, não sei Eu se é acho que uma é. verdade isso, viu, gente? É uma informação que eu obtive, mas faz certo sentido, né? E nós já vimos brasileiros vivendo no exterior, né? Inclusive o Eduardo teve a oportunidade de criar alguns centros espíritas lá na Inglaterra, né? Criar alguns núcleos
de estudo espírita na Inglaterra. Está acontecendo já com muitos brasileiros, né, nos Estados Unidos, na Europa. Né? Então, para outro filhote que está lá na Inglaterra, entre aspas, né, quem sabe, É, você que vai lá estar com ele também, na hora para outra dar continuidade, né? Vai é saber. isso. É isso, gente, que eu queria aproveitar a fala do Alexandre É. e comentar com vocês. Né, e no próprio capítulo, não é uma das mensagens do espírito, né, dos espíritos, é que, poxa vida, independente do que estiver acontecendo ao nosso redor, que a gente faça o nosso papel, que a gente faça o nosso trabalho, não é? Todos nós aqui trabalhamos na casa espírita, a casa espírita não é? É claro que é uma casa de acolhimento, mas também é uma casa de divulgação da doutrina, não é? Quanta gente chega lá sem ser espírita, que depois está estudando, está aprendendo, não é? Se harmoniza com a casa, se sente bem com a casa e acaba trabalhando junto com todos nós. Como o Antônio disse, né? Era Jesus e 12, depois viraram os 500, né? Hoje somos 8 milhões, e ainda é uma sementinha, não é? Mas é assim que as coisas vão acontecendo. E as coisas levam tempo, não é? Porque a gente ainda vive, não é? Na animalidade, não é? Como o Antônio disse, né? 2/3 da população, né, ainda vivem, não é? Das questões materiais, simplesmente materiais, não é? A gente sabe, né? Existem pena de morte, porque a gente acha que matar resolve o problema, né? Nós espíritas mal sabem eles, né? Que o problema não está resolvido, né? As questões, se eu, pelo menos, sou uma pessoa convicta de que a gente só resolve as coisas com entendimento, com estudo, com aprendizado, né? Tem um postinho super bonitinho na época que tinha toda uma discussão sobre porte de arma que dizia assim que era o Snoopy, né? Dizendo que ele era a favor do porte de livros, porque só a educação não é que pode corrigir os problemas, né, da humanidade. Não é? E no fim é isso, não é? Moisés começou o processo de educação com o Velho Testamento. Jesus veio aprimorar as ferramentas de educação, dando o seu exemplo. O Espiritismo veio, não é? Para redefinir, rediscutir, recolocar e nos ensinar de uma forma estruturada, não é? Como é que é isso, né? Para que a gente possa entender, para que a gente possa aprender e dessa forma ter uma base para que a gente possa fazer a nossa transformação interior e a nossa transformação moral, não é? Eu sei que pode acontecer, mas eu não acredito que seja muito fácil que a gente faça a nossa transformação interior, a nossa transformação moral, se a gente não entender as razões das coisas, não é? Eu acho que é muito difícil quem vive no materialismo puro entender, não é? E fazer a sua transformação moral. Essa é uma opinião própria do Alexandre, só minha. Não é? Eu acredito que a gente precisa entender para racionalizar, para depois a gente poder, não é, fazer e praticar e fazer a nossa transformação. Gente, a gente já está no nosso horário, são quase 10 horas, não é? Na próxima semana, a gente volta no detalhe para conversar um pouquinho mais aprofundadamente sobre Moisés, falar um pouquinho mais de Jesus, não é? Falar um pouquinho mais sobre o Espiritismo. Tá, tá bem? Então, eu vou fazer o nosso encerramento, vou fazer a nossa prece, né? Nossa vibração de agradecimento por mais essa oportunidade de podermos estar reunidos em nome de Jesus para estudar e aprender sobre temas tão importantes como a mediunidade na primeira hora do estudo e agora sobre o Espiritismo, essa doutrina que nos esclarece e que nos apoia no nosso processo de transformação. E sempre nas nossas preces, a gente ora e pede por todos aqueles irmãos que mais necessitam, não é?
os nossos irmãos pobres e miseráveis, aqueles irmãos doentes, aos irmãos que sofrem em zonas de guerra e de conflito, que são vítimas de violência. Oramos sempre e vibramos lá pelo solar das Magnólias, casa tão ligada a nós, não é? E agradecemos a espiritualidade que nos orienta, que nos ampara nos nossos estudos, e a todos os irmãos que vieram também estudar e aprender conosco. E assim, profundamente agradecidos que somos por tudo aquilo que temos e por tudo aquilo que sabemos que ainda vamos receber, nós deixamos as nossas vibrações em forma de prece a todos aqueles irmãos que tanto necessitam. Pai nosso, que estais nos céus e em toda parte, santificado seja, Senhor, o vosso santo nome. Venha a nós, meu Pai, o vosso reino, que é de amor e de bondade, e seja feita, Senhor, a vossa vontade, e não a nossa, assim na terra como em todos os planos habitados. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje sempre. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, os nossos erros e os nossos tropeços, na mesma medida em que vamos aprendendo a perdoar aqueles que erram e que pecam para conosco. Não nos deixeis, Senhor, entregues às tentações. Livra-nos de todos os males, porque temos a certeza de que não estamos sós, e que em vossas mãos, meu Pai, repousa todo o poder, todo o reino e toda a glória. E que assim seja. Gente, muito obrigado